Uma interpretação apressada de decisão do STJ levou diversas entidades e até a Unicef a acusarem a justiça brasileira de não dar suficiente proteção às crianças e aos adolescentes, ignorando o estatuto que as protege em favor do Código Penal. Em nota oficial, o STJ contestou as interpretações, classificando-as de equivocadas. Afinal, a justiça brasileira tem feito a sua parte na defesa das crianças e adolescentes 19 anos depois da aprovação do seu estatuto? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. No Mato Grosso do Sul, 2 réus foram condenados por fazer sexo com meninas menores de idade, já prostituídas. No primeiro grau, a condenação incluiu também o artigo 244-A do Estatuto, que prevê o crime de exploração. Em grau de recurso, tanto o Tribunal de Justiça Estadual quanto o STJ consideraram que não há que se falar em exploração quando o ato é praticado por cliente eventual. Tal crime, no caso, seria cometido pelo cafetão das meninas. A decisão do STJ significou enfraquecimento do ECA? O comportamento da justiça brasileira em relação às crianças e adolescentes tem sido positivo? Nós conversamos sobre isso no Via Justiça de hoje. Nossos convidados são o Dr. José Honório Rezende, juiz substituto das Varas da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, e o Dr. Carlos José Fortes, que é promotor de justiça em Divinópolis e membro da equipe técnica da CPI da pedofilia no Senado Federal. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é promotor há quanto tempo, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, eu sou promotor há 18 anos. E tem atuado bastante nessa área da infância e da adolescência? Eu sempre fui promotor da infância e da juventude. Já tive outras atribuições paralelas, mas sempre também da infância e da juventude. E na CPI do Senado, na CPI da pedofilia, o senhor atua como fazendo parte da equipe técnica? Exatamente. A CPI foi instaurada dia 23 de abril de 2008 e desde então eu e outros promotores e também delegados da Polícia Federal, procurador de justiça, inclusive de Minas Gerais, nós temos mais um, trabalhamos nesse grupo técnico que tem o objetivo de dar esse tipo de apoio aos parlamentares que fazem parte da CPI propriamente dita, né, tanto na redação lá dos projetos, quanto na realização de audiências públicas e campanhas da CPI. Doutor Zé Honório, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é juiz da infância e juventude em Belo Horizonte há quanto tempo, doutor Zé Honório? Primeiro, eu agradeço o convite, poder falar sobre esse tema tão importante relacionado à infância, sobre a necessidade de bem compreender as normas que disciplinam a criança e o adolescente. Eu sou juiz da infância, juiz cooperador há 4 anos na comarca de Belo Horizonte. Perfeito. Doutor Zé Honório, para a gente começar esse debate, nesse caso específico lá da decisão do STJ, o senhor acha que houve um equívoco na interpretação dos ministros ou o equívoco maior foi na interpretação, vamos dizer, da mídia e das entidades em relação à decisão? Eu considero que algumas afirmações que foram feitas na decisão que levou a uma interpretação apressada de que a justiça brasileira poderia estar desprotegendo crianças ou adolescentes, principalmente adolescentes, que já estejam em situação de prostituição. O que o artigo 244-A define a respeito do assunto é de que haveria a figura típica quando a criança ou adolescente é submetida à prostituição ou à exploração sexual. Quem usa o serviço sexual da eventual prostituta, ele não estaria cometendo a conduta descrita no tipo penal. Na verdade, o que ocorre é que há um vazio legislativo a envolver adolescentes entre 14 e 18 anos de idade que são alvo de prostituição. Perfeito. Nós vamos aprofundar nesse vazio legislativo que o senhor tocou, mas eu queria ouvir a opinião do Dr. Carlos antes. Doutor Carlos, houve um erro de interpretação dos ministros ou o senhor acha que o erro foi a partir da sentença das entidades que se manifestaram contra e da própria mídia? Bem, a princípio, eu gostaria só de registrar que é muito importante. Nós temos só uma vez na Constituição, a expressão absoluta prioridade.
ela está no artigo 227, que se refere aos direitos da criança e do adolescente. É a única vez. Portanto, a prioridade absoluta do Brasil são os direitos da criança e do adolescente. E a Constituição é a lei maior de todos, nós sabemos disso. Acho que tudo tem que ser interpretado a partir daí. Mas, na verdade, como disse o doutor Honório, e eu concordo com isso, existe uma lacuna na lei. A interpretação foi tecnicamente correta, mas essa lacuna, sim, deixa os adolescentes de 14 a 18 anos submetidos à prostituição ou em situação de exploração relativamente desprotegidos. A lacuna é que uma menor com menos de 14 anos, se for submetida a um ato sexual, quem comete o ato sexual com ela pode ser condenado. Mas de 14 aos 18 não há nenhuma proteção, não, é isso? É o seguinte, com menos de 14 anos, um menor de idade que é submetido a um ato libidinoso ou uma relação sexual, a pessoa que fez isso pode ser processada por estupro. Ou atentado violento ao pudor. Sim. Com mais do que isso também pode, dependendo da situação. Mas com menos de 14 a violência é presumida pela própria lei. Né? Agora, em se tratando de exploração sexual, do que trata o 244A, o único verbo que existe nesse artigo é submeter. Então ele é dirigido àquela pessoa que coloca o menor em situação de prostituição. Sim. A interpretação foi justamente essa. Se ela já estava em situação de prostituição, aquela pessoa que contratou este, entre aspas, serviço, né, não a submeteu. A interpretação penal é sempre restritiva, ela tem que ser feita dessa maneira. Portanto, existe essa lacuna. Até a CPI da pedofilia tem um projeto que já foi apresentado, está em andamento no Congresso Nacional. Já há um projeto de lei tentando corrigir essa lacuna. Já, criando o 244B, que tipifica especificamente a conduta daquela pessoa que pratica relação sexual ou pratica um ato libidinoso com um menor de idade submetido à prostituição em situação de exploração ou de abandono. Perfeito. Essas pessoas, nesse caso, elas seriam enquadradas nesse artigo. Doutor Honório, essa lacuna que o senhor estava dizendo é exatamente essa que o doutor Carlos pontuou? Exatamente. E é importante destacar que a jurisprudência dos tribunais de justiça e do STJ é pacífica sobre a interpretação deste artigo 244 em definir quem seja o sujeito ativo daquela conduta. Sim. Né? E a discussão desse tema ela ganha importância na medida em que é destacado essa lacuna, essa desproteção, principalmente a adolescente entre 14 e 18 anos de idade, que aí não se vê protegida como a Constituição determina. Importante sobre esse assunto também é que a Constituição, no 227, parágrafo 4, inciso parágrafo 4, define que a criança e o adolescente ela não poderá ser alvo de qualquer forma de violência, agressão sexual, quer dizer, na medida em que a legislação não contempla essa hipótese, nós temos, de certa forma, um descumprimento daquilo que a Constituição estabelece. No caso específico, o Ministério Público anunciou que deve recorrer da decisão do STJ ao Supremo. O senhor, sem querer fazer futurologia, mas o senhor acha que a posição do STJ será mantida no Supremo? Bom, eu pessoalmente acredito que a decisão vai ser mantida no Supremo, levando em conta os princípios que devem orientar a interpretação do direito penal. O direito é uma ciência, não é? O juiz não pode interpretar segundo aquilo que ele acredita que deva ser correto, não é? Moralmente é uma situação de desconforto que causa um mal-estar sim na sociedade, não é? Mas a lei não traz esse permissivo. E a norma disciplina, ela envolve legislação federal, não é? A princípio, então, o Supremo não examinaria essa questão. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o debate.